Oi, pessoal! Nós estamos entrando na nossa segunda aula. Se você ainda não acompanhou a primeira aula, não fez o exercício predisposto aí para vocês, não esqueça a importância, tá? É tudo feito em ordem para que a gente chegue no final do curso tendo o melhor resultado. Eu conto com você. E a nossa segunda aula é sobre princípios do amor e respeito. Você sabia que existe a equação do amor? Ela é feita por 3 itens. O amor é igual a admiração, depois desejo e depois respeito. Essas 3 coisas juntas resulta no amor. Por que nós vamos falar sobre respeito? Porque não existe amor se não houver respeito. E o que é o respeito? O respeito é a capacidade de entender que o outro tem limitações e inabilidades. Porque é na inabilidade e na limitação do outro que você o acusa e que também você é acusado. Como assim? Quando falta respeito dentro de um casamento, você acusa aquilo que ele não fez ou aquilo que ele não é acostumado a fazer ou vice-versa, não é verdade? E é aí que onde vem a ferida. Porque nós somos feridos onde nós não somos compreendidos, entendeu? Mas o que a Bíblia diz sobre isso? O que a Bíblia diz sobre respeito? Preste atenção. Marido, ame a sua esposa assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Está em Efésios 5:25. Há uma verdade imensa revelada nessa passagem das Escrituras. E eu entendo que ela está falando a respeito de Cristo, da igreja, mas também está falando a respeito de vocês, maridos. Cada marido deve amar a sua esposa como ama a si mesmo. Se é o seu próprio corpo, como fazer mal ao seu próprio corpo? Olha que legal. E o próprio Jesus explica isso. E cada esposa deve respeitar o seu marido. Isso está em Efésios 5:32, 33. Não existe casamento sem amor e sem respeito. O amor, ele não se sustenta quando acaba o respeito. Como eu disse para vocês, se acabou o respeito, acabou o amor. Se acabou, por exemplo, a admiração, já tinha acabado o respeito há muito tempo. E se acabou, por exemplo, o desejo, já tinha acabado o respeito também. Então, o respeito, ele é o primeiro a se acabar. Por isso que nós temos que ter muito cuidado. Amar é uma decisão diária. Todos os dias você escolhe amar o seu cônjuge, apesar de... Apesar de o quê? Apesar da inabilidade que ele tem em certas coisas. Apesar dos defeitos que você vê como defeito. É como uma florzinha que você precisa regar todos os dias. Se você, por exemplo, não regar, vai morrer. Se você passar muito tempo sem regar e colocar também água demais de uma vez, vai matar a plantinha também. Então tem que ser tudo na medida. Todos os dias um pouco de água, mas todos os dias precisa colocar e precisa regar. E como é uma plantinha, é delicado, precisa realmente ter a medida certa. E como é que você começa a minar o amor no seu casamento? Você começa a minar o amor no seu casamento no momento em que você começa a faltar com respeito. O que acaba o amor e o casamento não são os grandes problemas. Realmente são pequenos problemas do dia a dia que não foram resolvidos. São aqueles problemas mal resolvidos que não foi falado e que foi passando e foi virando uma bola de neve. Você já ouviu falar? Aquela sujeira que você coloca debaixo do tapete e depois já não aguenta mais, porque tem muita sujeira ali? Pois é. E aí tem vários exemplos, você falar alto com o seu cônjuge, você negar muitas vezes sexo para o seu parceiro também. Então tem muitas coisas que podem acontecer. Às vezes até aquela toalha molhada que você o tempo todo pediu e nada foi resolvido, você fica com tanta raiva que você vai falar de forma ignorante com o seu cônjuge e dali gera uma briga enorme. Por isso que é importante entender também que para cada pessoa existe um nível de tolerância sobre o que é respeito. Pois o que para você pode não significar desrespeito para o seu cônjuge é um enorme desrespeito, entende?
Cada pessoa tem um limite, cada pessoa entende o que é respeito. Por exemplo, se você nasceu em um lar onde o seu pai gritava o tempo inteiro com a sua mãe, você pode achar que isso é algo normal. Então, quer fazer o mesmo com a sua esposa. Se ela tiver crescido num lar assim também, ela pode adotar dois padrões completamente diferentes, tá? Ela pode colocar na cabeça que jamais vai aceitar um homem falando assim com ela, e então ela irá se tornar ainda mais intolerante com isso. Ou ela também pode achar isso normal, mesmo sem ser, vamos combinar. Porque todo mundo merece ser tratado com respeito. Olha o que aconteceu no nosso casamento. Meu marido, ele vem de uma família extremamente expressiva e eu conto isso aqui para vocês porque ele sempre fala em testemunhos e ele me deu autoridade para isso. Onde todos falam alto na família dele, quase todo mundo grita, gesticula muito, parece que eles estão brigando. Quando a gente começou a conviver, eu me assustava. Essa era a forma natural dele de ser, mas não era a minha forma natural. Então eu começava a rebater tudo aquilo, eu reclamava da forma que ele estava falando comigo. E aí que ele rebatia, porque ele dizia que esse era o jeito dele e não iria mudar de jeito nenhum. Ou seja, hoje, né, eu falando com ele sobre esse assunto, ele conta que realmente não estava preocupado com o que eu pensava, só com o que ele pensava. Aquilo é natural para mim, então eu não tenho que mudar. Ela que tá doida, ela que mude, entendeu? Só que não é sobre o que ele acha, mas é sobre o que eu sinto quando ele falava daquele jeito, entende? Então não é sobre o que você acha que é certo ou errado, mas é a forma como o seu cônjuge se sente quando você faz algo assim. Quando o natural para você é algo, mas para ele não é. E aí você precisa encontrar esse meio termo. Para ele isso poderia até ser normal, mas para mim isso era desrespeito. Então a gente precisa amar e respeitar o outro do jeito dele e não do nosso jeito. Casamento é, na maioria das vezes, abrir mão do meu eu para entender o outro. Então, se você não está disponível a viver isso, é melhor que não se case. Mas se você já casou, é hora de aprender, porque senão, não vai dar certo. Marido, amar como Cristo amou a igreja é estar disposto a dar o seu sangue, a sua vida pela sua esposa e para a sua família. Qual é a mulher que não vai querer honrar um homem que é capaz de dar a própria vida por ela e pelos seus filhos? E dar a vida não é simplesmente entrar na frente de uma bala para salvá-la aí de um assalto, não, tá? Isso também, mas é ajudá-la nas tarefas domésticas, naquilo que ela não consegue, nas inabilidades, como eu falei para vocês. É ajudá-la a superar as inabilidades e limitações que foram aí colocadas na mente dela desde o princípio, que ela foi crescendo já tendo aquilo como crença. E não é fácil, você tem que estar disponível para isso. É fazer com que as prioridades da sua esposa também sejam as suas prioridades, mesmo que você ache que seja algo supérfluo. Mesmo que você ache que isso não é uma prioridade para você, mas se é para ela, deve ser para você também. Entendeu? Respeitar conforme o que é respeito para o outro e vocês vão ter um casamento saudável e com princípio, assim como Jesus nos ensinou. E agora vamos para o exercício. Primeiro, você vai conversar com o seu cônjuge de forma amigável, como dois adultos. Eu te dou a dica de fazer uma mesa de café. E ali você vai perguntar para ele todas as vezes em que ele se sentiu desrespeitado por você. Mas lembre-se que não é sobre o que você acha, não é que ele está certo e você está errada, não é sobre isso, mas é sobre o que ele sente, é sobre os sentimentos dele. Então não tente argumentar, não tente entender o porquê que ele se sentiu desrespeitado por você. Mas no final desse exercício, você vai pedir perdão.
algo muito crucial e vai falar qual é a sua estratégia para não cometer mais esse mesmo erro com ele, já que você sabe os sentimentos que ele tem quando você faz isso que ele falou. Então, seguinte, o perdão nós já vamos fazer uma aula específica sobre isso. Nas próximas aulas você vai ver. Mas neste momento é necessário que você conheça mais o seu cônjuge e conheça qual é a inabilidade ou a limitação dele, que ele tenha uma reação de ferida, como eu expliquei desde o início. Então eu conto com você. A gente só vai para o próximo nível se você fizer esse exercício. Até lá, hein?